Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso quadro de entrevistas com alunos. E hoje vou trazer um aluno aqui, o Leonardo, para bater um papo com a gente aqui. Alunos que têm conseguido multiplicar o seu capital no mercado financeiro em dólar, né? Que têm conseguido fazer lucro aí em moeda forte, moeda americana. Fala aí, Leonardo, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, cara? Tudo bem, Douglas? Como é que você tá? Certinho? Tudo ótimo, graças a Deus. Pô, obrigado pelo teu tempo aí, cara, de bater um papo com a gente aí em plena terça-feira, onde a gente está gravando aqui, cara. Muito bom. Legal, Claro. cara. Me diz uma coisa aí, cara. Fala um pouquinho sobre você aí, cara. O que que você faz da vida aí, cara? Qual que é a tua profissão? De onde você é? Natural de onde? O que você faz da vida? Tá, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou formado em engenharia, tá? Trabalho numa empresa familiar de engenharia civil, mas a minha formação é engenharia, apoio à decisão, matemática, Pô, legal. tá? Você é um cara de exatas aí. Sim, sim, totalmente, quase. Legal, legal, cara. E formação muito estatística minha, tá? Bacana, bacana. E qual que é a sua idade aí, cara? Eu tô com 42. Legal, legal. Pô, a gente tem quase a mesma idade aí. Tô com 38 aí, tá? Tô pertinho aí. Tá Muito bom, chegando. cara. Eu paro um Estamos pouquinho e você vai chegando. correndo aí. Dá uma segurada aí. Muito bom, cara. Deixa eu te perguntar um pouquinho aqui. Como que era, né, qual que é a sua história no mercado financeiro, assim? Você já investia antes do treinamento, antes do método, antes de trabalhar com gente? O que que você investia? Que tipo de rentabilidade você tinha? Que tipo de mercado você atuava ou continua atuando? Conta um pouquinho da tua história aí no mercado, assim. Tá, eu tenho grandes amigos da faculdade e também de família que já atuam no mercado financeiro, tá? Uns têm assets, outros trabalharam em assets, uns têm fundos, enfim. E eu sempre investi com eles. Nunca participei ativamente do mercado, nunca fiz compra, operações, venda, trade, nada disso. E meus investimentos basicamente eram bem diversificados, que isso a gente conversa bastante, e até pela minha formação, eu tinha, vamos lá, alguma coisa em fundos, tinha fundos imobiliários, tinha fundos de ações, tem renda fixa, tem uma carteira bem diversificada, imóvel, enfim. Então, assim, o meu perfil como investidor sempre foi do moderado para arrojado, mas sempre segurando o risco, sempre computando o risco. Então, eu tinha uma carteira que me dava um percentual pequeno, mas que era bem segura, que é onde eu coloco a minha liquidez, onde eu posso pegar, tirar e viver a minha vida. E eu tenho uma parte que é onde eu quero fazer o futuro. Eu pego um pedaço dessa carteira muito conservadora e eu coloco numa coisa bem arrojada. Entendeu? Então, ações, fundo de ações, fundos futuros e por aí vai. E, sim, participei de algumas porradas para cima, algumas porradas para baixo e estava no jogo, mas nunca atuando, nunca eu ali mexendo, botando, vendo, não, isso aqui, não, para lá, para cá, porque não era o que eu queria, entendeu? Eu falei, cara, eu não quero ficar, minha cabeça, que eu sempre vi desse pessoal todo, os caras ficam a vida inteira grudar naquela tela, trabalhando ali, e quando sai para conversar é aquilo ali, e continuam no mercado atuando 24 horas por dia até ter um infarto. Então, não era o que eu queria, entendeu? Eu falei, não, não quero isso. Aí até que um amigo nosso em comum, né, me apresentou, que estava falando contigo, e falou, interessante isso. Aí ele me passou, eu comecei a ver, e assim, até nós dois, esse amigo em comum, tem uma visão um pouco diferente da minha. Ele gostou da coisa e queria operar, botava o dedinho lá, mexia, parâmetros, e comprava, vendia, enfim. Eu não estava muito afim. Aí, quando eu vi o seu sistema, o seu método e os robôs, etc., eu comecei a ver que, pô,
dá para fazer um negócio ali que ganhe bem mais do que eu estava ganhando, sem eu ter que ficar mexendo. Eu posso olhar uma vez por semana, uma vez no dia, de manhã, para ver como é que está o mercado, deixar eu rodar e ir embora. Então, isso me interessou. Eu falei, opa, é por aqui. É isso aqui que eu quero. Deixa eu aprender isso. Aí foi por aí. Que legal. E o que te chamou a atenção assim do modelo, né? Porque você é um cara de mercado, você já experimentou aí investimentos de várias modalidades assim, e a questão de você olhar para o método Manche de uma forma diferente, assim, o que te chamou a atenção? Essa flexibilidade? O que foi assim que você olhou e disse assim, pô, isso aqui é legal? Pois é, o que eu achei primeiro interessante nele, no método, foi assim, eu não conhecia nada do grafismo, tá? Bordas de Pellinger, nenhum outro método de avaliação do gráfico De análise financeiro, técnica, né? assim, né? Então assim, eu sou bem cru nessa área. Eu sei que assim tem métodos muito mais complexos e não sei se estão eficazes ou não eficazes, enfim, não vem a questão. Mas assim, o que eu gostei no método é que assim, que ele é bem simples e ele matematicamente me fez sentido, porque ele procura sempre a média. E você pega a média e põe mais um pouquinho acima, significa que você vai estar sempre ganhando. E como ele trabalha num intervalo muito curto, rápido, que não é, assim, o seu método não é para você ficar meses comprado, não é para isso, entendeu? Então, como ele trabalha em intervalos muito curtos, que a gente está brincando aqui que o M2, M1, então, pô, o M2 é um foguetinho, impressionante, impressionante, impressionante. Então, ele converge sempre para a média mais um pouquinho, então você sempre está ganhando um pouquinho ali. E como é rápido, são muitas compras e muitas vendas e muitas coisas ali, e tem a vantagem de estar lá no exterior, não tem aquele monte de encargo e um monte de coisa para te sugar o seu ganho. Então, o que acontece? Você acaba lucrando de pouquinho em pouquinho em muitos momentos. Então, quando eu vi isso, botei no papel, falei, pô, isso dá para dar uma porrada. Isso aqui, se você juntar e for devagarinho e não ter ganância e for na sua devagarinho, respeitando o seu passo, com certeza vai dar um lucro legal lá no fim. Legal. E aí foi que me chamou a atenção, entendeu? Eu falei, vou fazer o curso, vou ver qual é. Deixa eu entender isso. É muito interessante, né? Você tem várias operações ali, né? Você tem várias operações, o robô toma conta das operações e você trabalha o dia inteiro, né? Você trabalha, você não fica Sim, olhando ali, você deixa o negócio trabalhar, você olha uma vez por semana, você olha ali, né, configura a ferramenta de acordo com a tua gestão de risco ali, né? O quanto que você quer buscar e tal, e você deixa ela fazer as operações. Essa parte aí, tem várias pessoas também que trouxeram isso para a gente, assim, que, pô, isso é a parte legal, que você tem lá literalmente a ferramenta, é um robô que vai ficar monitorando o mercado, vai fazer as operações de forma automática enquanto você está ali tocando a sua vida. Né? Essa parte é legal porque eu desenvolvi isso para mim, né? Na época que eu trabalhava como engenheiro, eu não ficava ali na frente do gráfico ali, né? Eu não ficava ali olhando, até porque essa é a realidade de 99% da população. Você está trabalhando, exato. você tá ali resolvendo sua vida, né? E o mercado ele é extremamente lucrativo no intraday, né? Então você tem ali várias oportunidades durante o dia e a gente se aproveitar dessas oportunidades é massa pra caramba, né? Então é ali que você É, faz o dinheiro. Né? E deixa eu te funciona perguntar. muito bem. O robô, assim, a primeira vez que eu tive com ele, que você tem o primeiro passo, que é aquele piloto automático, que você começa a botar ali, parece até assim, depois que você está operando com o seu robô mesmo ali, já com seus parâmetros que você já testou e etc., o piloto automático parece até tipo muito, muito, muito conservador. Mas ele mesmo sendo muito, 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 muito conservador, a primeira pessoa que chega no curso já põe o piloto automático para funcionar e já vê que, cara, ganhei $5 no primeiro dia. Ganhei mais 5 no segundo. Pô, o terceiro foi ruim, ganhei 2. Aí você fala, pô,
Você faz isso, vezes 20 e poucos dias, eu tenho $60. Eu falei, cara, entendeu? E assim, no modo super conservador, entendeu? Isso dá uma Então, média aí de 3, 4% ao mês, né? isso, entendeu? É Então, muito no legal. modo super conservador, você fala, cara, como é que pode? Aí você começa a entender, vamos, deixa eu ver isso. E assim, que eu sou muito, que nem eu falei, eu sou engenheiro, então assim, quando você falou média de 2, 3% mês, eu falei, cara, peraí, 2, 3%, o quê? Isso é pirâmide? Vamos lá. A galera me fala, pô, Douglas, mas como é que é essa pirâmide? Eu falei, não é pirâmide, não. Deixa eu ver qual é. Aí eu comecei a ver aqui, não, você vai de migalha em migalha, são 200 operações num dia e você ganha centavo numa, 0,03 na outra, 0,5 na outra, 0,5. Só que você, quando você junta isso em 100, você fez 2% no dia, 1% no dia. Aí você fala, pô, faz sentido. O lance Fora que nem todo é. você falou, né? As taxas, né? Como a gente opera fora do Brasil, né? A gente opera em dólar. Isso, e até aproveitando, isso você viu como uma vantagem para você ter capital em dólar? Você já tinha capital em dólar antes ou não? Eu tinha, não muito, mas eu tinha contas no exterior, tá? Eu tinha aquelas contas de cartão de crédito com um banco com conta no exterior, que aí você Sim, põe um sim. pouquinho lá para quando você for viajar, o IOF é bem menor do cartão de crédito, por aí vai. Então, assim, todas essas oportunidades que os bancos nacionais davam e etc. Nada assim, mas eu tinha, botava lá para render no mercado no renda fixa lá deles, para não ficar parado, tipo a poupança de lá, e não rendia nada, ficava lá só e era só para pagar a conta. Beleza. Quando a gente começou a fazer essa operação com a conta no exterior, com etc., tudo direito, é que eu comecei a botar um capital um pouquinho maior, mas pouca coisa. Sim, que nem a gente conversou já, falou, cara, olha só, não é para vender a casa e botar lá. Não é para ser ganancioso e, enfim, cara, é aquilo que você consegue. Mesmo tendo uma máquina, uma ferramenta dessa, mesmo tendo administração dessa, é um mercado muito arriscado. Né? A gente está falando de ação, day trade, etc. Derrete, você perde. Então, você precisa saber o quanto você aguenta perder ali, etc. Tudo gestão de risco. Tem Então, uma boa sim, gestão, né? claro. Então, pô, legal, vamos botar aqui. Então, dentro mesmo do seu método, dentro mesmo da sua gestão de risco ali, com aquela planilha que você ajuda a gente, com aquelas coisas ali que você coloca tudo certinho, falou, você tem que ter uma conta aqui assim, para você poder não perder, se derreter, você ter margem, e por aí vai, que se explica bem direitinho. Além disso, eu gostei de fazer mais 2 ou 3 operações, máquinas diferentes, com perfis diferentes. Para quê? Para uma mitigar o risco da outra. Quando a outra não está bem, a outra está bem, e por aí vai. Então, é uma operação que você tem que saber, assim, pessoal, na verdade. Você faz um curso, passa um método, mas é uma escolha pessoal que funciona, bem legal. Entendeu? É um E o investimento. legal é que assim, né? A gente opera um mercado que é um mercado, pô, você tem várias operações ao longo do dia ali que viram day trade, só que a gente tem uma vantagem que a gente carrega as operações para swing trade, né? E a galera, às Isso. vezes, principalmente a galera que está no Brasil, existe uma grande questão aqui que a gente resolve muito bem, que é justamente trabalhar swing trade lá fora. Lá fora, a gente tem uma vantagem absurda, né? Por exemplo, você montou a operação no final do pregão, a gente não tem a necessidade de fechar a operação. Aqui no Exato. Brasil, se você for, por exemplo, montar uma operação no índice Bovespa e você precisar levar essa operação para o dia seguinte, você tem uma chamada de margem grande e muitas vezes, para cada um contrato, você tem aí uma chamada de 4, 5 mil reais. Né? Lá fora, a gente tem uma chamada de margem de $50 por contrato. A gente opera frações de contratos, né? Exato. Uhum. Cara, a gente praticamente não tem chamada nenhuma de margem, né? Então, isso dá para a gente uma vantagem muito grande, né? De poder carregar as posições, poder estar sempre ali posicionado, entrando e saindo. E os custos sendo muito menores, você praticamente, né? Você abre a operação lá, você tem o custo do spread,
que é o que a corretora ganha, né? Porque a gente monta a operação, ela ganha lá o pedacinho dela, né? Que aqui no Brasil você paga a corretagem, você paga emolumentos, você paga ISS, você paga o imposto de renda de extinção entre day trade e swing trade. Isso, e se você deixar aberta a fora todo o você resto. não paga juros, você não paga... Não sei, cara, é um caminhão de coisa, né? E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você começou, quanto tempo faz que você começou já? Você começou em abril, né? Eu liguei o robô automático final de junho. Junho, Mais legal. ou menos. A gente está aqui em setembro, meados de setembro. Em final de junho, final mesmo, 30, 28 de junho, eu liguei o robô do piloto automático. Na primeira semana ou segunda semana de julho, eu já tinha feito todos os módulos do curso, lido lá, né, as aulas, e aí eu falei, pronto, vou setar a minha máquina para ver como é que funciona com as minhas setagens. E fiz as minhas setagens, foi quando eu comecei ali. Então eu fiz a minha primeira máquina, meu primeiro robô, né, vamos falar assim, meu primeiro robô, eu setei ele com M5, lá em julho, tá? Em agosto, começo de agosto, eu já setei um outro robô em M1, ou seja, o M5 de julho funcionando e o de agosto em M1. E final de agosto, quase começo de setembro, eu setei o meu terceiro robô com M2, tá? No time frame M2. Então, hoje em dia, eu tenho 3 robôs funcionando, cada um com seu time frame, cada um com sua meta, mas funcionando 24 horas, né, direto, enquanto o mercado está operando, e um para mitigar o risco do outro com take profits que eu calculei, enfim, cada um com sua setagem padrão. Com sua estratégia ali, né? Que a minha análise fez lá. Então, hoje eu estou com 3 robôs funcionando, com diferença de um mês para cada um, basicamente. Legal. E em termos percentuais, assim, em 3 meses de operações, praticamente, quantos por cento você já fez no seu capital que você começou, assim? Você lembra? Você tem essa ideia? Eu uso aquela ferramenta, né, que você me passou lá, o MyFX. Ele dá um cálculo bem legal, ele dá umas estatísticas muito boas. Bem legal. Eu uso sempre. Vale a pena. Ali eu tô com... Posso até pegar aqui agora para você, a gente já vê online. Só para ter uma noção, não precisa ser em valores, não. Deve ser entre 40% em 3 meses e 50% uma coisa em outras. Quer ver? Eu não tenho o total geral, porque ele não me dá o total geral, mas ele me dá por máquina. Então, a mais nova deve estar em 40% e a mais antiga deve estar em 58%, 56%. Então, em média aí, 45% do capital. A mais nova tem 1 mês ligada. Legal. Olha que loucura, né? Você está falando aí de mais de 12%, quase 15% ao mês em média. Olha lá, desculpa, eu errei. Foi 35%, estou com ela aqui. 35% na mais nova, 60% na mais antiga. Legal. Ou seja, fazendo uma média aí, você teve aí praticamente quase 50% do seu capital de lucro em 3 meses. Aí. Em 3 meses. Pô, que pirâmide é essa aí, cara? Sinistro, né? Essa pirâmide aí é brabo, né? Enquanto a gente está no topo é bom, né? Não, brincadeira, mas já funciona. Eu recebo isso, cara. A galera fala, pô, Douglas, mas você fazer 10% ao mês... Olha, assim, uma coisa que eu sempre falo é, quando você aprende a operar o mercado, quando você aprende a investir o seu dinheiro de forma eficiente, você aprende uma estratégia, você aprende um modelo operacional, você tem na mão as condições de fazer dinheiro no mercado. E você fazer 2, 3... Ontem eu fiz uma live no YouTube, inclusive, falando ali uma perspectiva de fazer, né, uma diferença de quem busca 1,5% ao mês dos seus investimentos, o cara que busca 4% ao mês. 4% sendo bem conservador, né? Inclusive, a diferença em 7 anos de resultado, o cara fazendo ali 4% ao mês, isso é bastante conservador ainda na minha concepção hoje, né?
você faz um caminhão de dinheiro. Você faz praticamente R$1 milhão em 7 anos, começando com R$5 mil. Né? E aportando ali R$1.500, né? A diferença, ela é brutal, né? Então, as pessoas esquecem do fator rentabilidade. O que eu achei rentabilidade. mais interessante do método é o seguinte, como ele tem um rendimento, tomar cuidado até, como ele tem um rendimento brutal, como você viu, eu fiz 30% em um mês com uma máquina, você pode pegar o lucro dessa máquina e distribuir nos outros robôs, ou então abrir um terceiro robô mais arrojado, mais não sei o que, com o lucro daquela primeira, para potencializar esse lucro, porque se você perder, pô, era lucro, entendeu? Então, você consegue fazer, assim, se você quiser, é que tá. Não é o que eu quero, porque eu não quero ficar operando. Mas se você quiser ficar lá sentado olhando o robô e mexendo e vendo, analisando o mercado e tentar mexer, aumentar aqui, baixar ali, etc. Sim, você tem a possibilidade de botar isso lá para cima. Mas também tem a opção de você também entrar com muita emoção no negócio e descangalhar tudo. Exatamente. Por isso que é legal você manter um nível de equilíbrio, né? Porque, pô, às vezes a galera fala assim, Douglas, pô, dá para fazer uma média de 4, 5% ao mês? Pô, dá, né? Dá. Dá para fazer 15%? Dá, mas é mais arriscado, né? Então, eu sempre falo para ter um equilíbrio entre aquilo que você está buscando, aquilo que é possível, e Isso. quando o mês, né, o mercado está num contexto legal, que você consegue entender o que o mercado está fazendo, o mercado está subindo, está de lado, está caído, como que eu vou me portar? Ou seja, a gente tem a possibilidade de trabalhar vendido, né? Então eu posso também aproveitar o mercado caindo e fazer ali as minhas operações, né? E fazer com que o meu dinheiro cresça, né? Porque essa é a grande questão, você conseguir multiplicar o seu capital no mercado. E as pessoas negligenciam o poder da rentabilidade, né? E é o que mudou o jogo para mim e é o que muda o jogo para vocês, né? Que muitas vezes um investimento mais convencional, ele vai te entregar uma rentabilidade muito pequena, tá? Consequentemente, o acúmulo de capital, ele demora muito mais tempo. Tá? Então, essa é a grande questão, manter um equilíbrio para você buscar uma rentabilidade que consiga te entregar uma compra de tempo futuro. Né? É assim que eu sempre gosto de falar. O que eu achei assim, muito interessante no método, nessa questão de acúmulo de capital, etc., é que quando você começa, como a gente estava falando lá, com um robô super conservador, claro, conservador dentro da esfera arriscada que a gente estava, entendeu? A gente está falando de swing trade, a gente está falando de operações, cara, é arriscado, ponto, tá? Quando você pega um robô automatizado lá, seu, do Manche, e pega ele super, assim, conservador, com saídas rápidas e pouca meta, alvos curtos, ele consegue fazer o que você está falando aí, os 2% de média no mês, etc. E 2% de média no mês, cara, vai dar mais que Selic, mais que qualquer outra coisa que você tem hoje em dia, vai dar mais que qualquer outro investimento que você tiver, entendeu? É para tirar tudo dos outros e botar aí? Não, cuidado. Não é isso. Diversifica, né? É para diversificar, mas se você consegue fazer um planejamento de, cara, eu vou pegar um capital que não vai me fazer falta, não vai me deixar com dor de barriga, não vai passar fome se eu perder, mas eu vou botar aqui e deixar isso render lá na frente, de repente, daqui a 2 ou 3 anos, esse capital está maior do que o capital que você tinha no outro. Entendeu? Então, assim, é um jeito de pensar muito legal. A gente está falando, assim, no robô mais básico de todos, que é o piloto automático, que você toca daí. Mais conservador. Mais conservador. E o interessante do método que eu achei é que... Só um segundo. Estou na reunião. O interessante do método é que você consegue passar com calma para quem está começando, entendeu? O cara chega, começa a pegar o método, começa a fazer o método, ele tem tempo de ir devagarinho, entendendo,
tentando se acostumar com o que está acontecendo, para quê? Para ele depois sozinho tocar para frente, como ele quer, como ele quiser, no tempo que ele quiser. Então, se ele vier cru, sem nada, sem saber nada do mercado, sem saber, nunca investir, tô aqui, tô achando que isso é pirâmide, e começar a prestar atenção no que ele está fazendo, seguir o que o robô está fazendo, entender o que é o método, ele aprende muita coisa, e assim, não precisa mexer, deixa lá, entendeu? E mesmo o mais básico dele, quando você deixa lá, ele toca para frente. Entrega, né? Tem períodos que ele dá um medo? Tem, claro que tem. A gente está falando de mercado de ações, então tem períodos que ele, joga lá, a margem diminui, faz não sei o quê, mas no longo prazo ele tende a ganhar. Até pelo índice que a gente usa, né? O índice do Brau 50 lá, é uma das formas de gerir o risco, né? Porque você não está pegando a ação de uma empresa, você está pegando a ação de um índice. Você está trabalhando em cima do índice total, né? Do top 50 do próprio índice da Bolsa Brasileira, né? Que é já naturalmente diversificado, né? Então você tem ali dentro todas as ações que compõem o índice, né? Então você monta as operações em cima dele, o que te dá uma tranquilidade muito grande, né? E dificuldade, assim, cara, você teve... Qual foi a sua maior dificuldade, assim, para você conseguir botar o método para rodar, conseguir botar as coisas aí para funcionar? Você teve alguma dificuldade? Qual foi, assim? Não, dificuldade técnica não, mas assim, eu tenho dificuldade minha, entendeu? Por exemplo, eu antes de colocar qualquer coisa lá, eu fiz um monte de teste. Entendeu? Isso é muito bom, né? Eu liguei o robô automático, deixei ele tocando lá, botei o mínimo lá, para ver como é que ele funciona. Quando eu vi que ele está funcionando, entendi como é que ele funciona, quais são os parâmetros que ele faz, entendeu? Aí eu falei, beleza, agora eu vou fazer teste. Aí fiquei, cara, sei lá, uns 15 dias fazendo teste, simulações, para entender o que eu queria dali de dentro. Qual é o risco, qual é o meu risco aceitável, o que eu quero. Então, assim, a minha maior dificuldade foi eu mesmo, entendeu? Eu entendi o que eu quero, eu criar o meu perfil, para não depois chegar e falar, viu, não é assim, não deu certo, não, entendeu? Então, assim, eu não comecei antes, tipo, no próprio junho, lá quando eu entrei e liguei o robô automático, eu não comecei antes porque eu queria ter certeza do que eu estava fazendo, como é que era. Então, assim, acho que a única dificuldade de eu não ter começado antes foi eu mesmo, entendeu? Que metódico, eu quis fazer os testes, quis fazer as estatísticas, quis entender o que o robô está fazendo, quis entender até parâmetro demais do robô. Eu falei, cara, não, depois eu tive que parar e falar, não, isso aqui não me interessa, isso é programação do robô, não quero saber daqui, vamos entender quais são os parâmetros fundamentais do robô, entendeu? O que se eu mudar um pouquinho, muda muito, o que se eu mudar muito, muda pouco. Então, quis entender esses básicos. E depois, assim, vendo as aulas, de novo, tá lá, você fala. São os 3 parâmetros básicos do robô, é isso e acabou. É aqui que você tem que mexer e é aqui que ele funciona. É simples, né? Não tem muita coisa ali na prática ali. Até a ideia é que seja o mais simples possível, né? Porque o mercado, se você pensar em termos de conceitos que o mercado tem, cara, você tem um caminhão de coisas no mercado financeiro, um monte de coisa de tudo que é tipo. A ideia toda é que a pessoa chegue ali e ela aprenda aquilo que vai fazer com que ela consiga fazer dinheiro em dólar, né? Ou seja, que ela consiga entender o necessário que seja suficiente para ela fazer dinheiro. Então, eu não tenho ali dentro do treinamento, o cara tem o que ele precisa e nada além do que ele precisa. Porque senão, cara, se você pensar em um monte de possibilidades que o mercado tem, cara, a gente fica doido, né? É conceito que não acaba mais, né? Então, não adianta a gente pensar que o cara vai entrar ali e vai consumir, sei lá, dezenas de horas de conteúdo. A ideia é que seja um conteúdo que seja fácil absorção e que seja muito focado para o cara conseguir fazer dinheiro, senão de nada adianta, né? E assim, a parte técnica, eu já tenho um certo conhecimento de computadores e assim,
até da faculdade, até da vivência da vida, etc. Eu gosto de tecnologia. Então, a parte da máquina virtual que a gente usa, a parte de o que a gente escolhe para usar, como operar o robô, onde ligar, o que fazer, criar conta, fazer isso, eu já estava muito familiarizado com isso. Eu já usava antes, não o robô em si, mas a base para você botá-la para rodar. Então, eu já tinha bastante conhecimento disso. Só que eu fico pensando, uma pessoa que não tem esse conhecimento, talvez tenha certo medo de entrar, mas não, tá? O pessoal daí do suporte ajuda bem. Você manda a mensagem para eles, eles respondem na hora, fala, não, peraí, não, vou ligar aí, deixa eu entrar, aqui, assim, assado, e resolve. É bem legal, cara, é bem legal. Legal. A estrutura que você tem é enxuta, mas ela é ágil, ela funciona legal. E, assim, legal. Eu acho que tem que ser, cara, porque o cara chega no mercado, como tem o cara quer o quê? Quer fazer dinheiro, né? Então, você precisa ter conhecimento que você tem dentro do treinamento, você tem a ferramenta que você tem suporte, você tem o que precisa para fazer as coisas acontecerem, né? Eu acho que esse é fundamental. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, assim, para o Léo, o que representa para você assim aumentar seu patrimônio assim em dólar? O que você vê assim, pô, cara, meu capital está crescendo. O que você pensa sobre isso? Assim, o que representa isso para você assim? Cara, sempre que você está ganhando dinheiro, não importa se é em dólar, se é em real, com a coisa que você está fazendo, é gratificante, entendeu? Pode ser que você está fazendo brigadeiro e vendendo brigadeiro, está ganhando dinheiro com isso, é gratificante, entendeu? Então é legal. Então você poder fazer um curso, entender da ferramenta, alugar a ferramenta, pagar por ela e ela te render dinheiro em dólar, que seja, entendeu? A gente está operando em dólar porque é a forma que está lucrando mais agora. Pode ser que daqui a, sei lá, não sei quantos anos a gente não esteja mais em dólar, esteja falando de, sei lá, euros ou outra moeda. Bitcoin, sei lá o quê. Não importa, entendeu? O que importa é o método, como é que funciona, entendeu? Então, assim, a questão da renda em dólar, etc., é interessante no momento, é bem legal. Mas, assim, é mais legal é o método, como é que você passa, o que você entende daquilo ali, porque você pode usar ele para ganhar em real. Perfeito. Você pode usar ele aqui. Você pode usar ele para ganhar em Bitcoin, para usar mercado de moeda, para usar... Depende do seu estômago, entendeu? Então, você pode usar. Então, assim, eu acho que o mais legal, o mais gratificante é você aprender uma ferramenta que é nova, que provavelmente não vai durar para sempre, ou seja, é um negócio que está aqui agora, que é no aumento, vai durar 10, 15, 20 anos, não sei quanto tempo vai durar, mas está aqui agora para a gente usar e fazer renda, entendeu? Então, eu acho bem legal. Para mim, assim, é bem legal, bem gratificante você estar participando de uma revolução, de como a pessoa física está ganhando dinheiro com o que antigamente era tipo, não, só quem tem lá aqueles Bloomberg enormes, não sei o que, sabe fazer isso. Então, não. Hoje eu consigo fazer com um robozinho fazendo lá, brincando para mim. Da sua casa, né? Da sua casa. Você está no Rio, olha que louco, né? Celular. É impressionante, do celular. Entendeu? É impressionante. Então, você consegue acessar a máquina virtual que está rodando lá, o negócio, de qualquer lugar. E o que eu acho mais legal é que você não precisa acessar ela de qualquer lugar. Então, você pode, aqui, né, que eu falei, eu não tenho tempo para ficar tomando conta do robô. Não era o que eu queria. Entendeu? Tá lá operando. Por isso que eu sempre falei numa coisa, cara, por isso que eu sempre botei em fundos, amigos administravam e não sei o quê, porque eu não tenho tempo para ficar tomando conta disso. Então, pagava as taxas de administrações para alguém administrar para mim. Quando agora tem um robô que eu entendo o que ele faz, que ele está fazendo, que está não sei, e eu não preciso ficar administrando ele, é bem legal. Vou botar todo o meu dinheiro aí dentro? Não é assim, né? Vamos mudar a gestão de risco, mas funciona muito bem, muito bem. Legal. E muito, muito legal, cara. E se você fosse indicar o método Munch, você indicaria ele? Se sim, por quê? Cara, indico sim. Eu já indiquei para 2 pessoas
devem estar entrando em contato com você em breve, mas indico sim, eu acho que assim, é um método que eu entendi, entendeu? Eu vi as aulas, assisti, vi o método funcionando, vi o robô funcionando, porque o robô tem um monte, a gente sabe, isso não é novidade. A diferença dele é o método, como é que ele funciona, quais são os parâmetros. É fácil de entender os parâmetros dele, é fácil de você configurar o parâmetro dele. Então, assim, o método é simples e é eficaz. Entendeu? Ele funciona bem. Então, assim, quando eu chego e falo para alguém, ó, tá funcionando, etc., tirando a brincadeira da pirâmide, as pessoas falam, mas como é que é? O que é isso? Como é que é? Aí eu, sim, converso, explico, falo, cara, vai lá conversar com o Douglas, fala com ele, faz o curso dele. Ou então faz as aulas grátis que eu te dá lá, aquelas 5 aulas antes de você comprar o curso, para você entender o que é. Sim. Vai lá, faz aquilo, envia para você entender e ter confiança, que não adianta ter confiança só em mim, que indica. Sim, Mas claro. sim, eu indiquei porque assim, o método eu vi que funciona. É um método Legal. que tá funcionando, tá rodando, tá gerando, é simples e funciona. Legal. O que você falou uma coisa muito legal do ponto de o robô nada mais é o robô é commodity hoje, né? Tecnologia, robô em si, existe um caminhão de um monte de coisa quando você vai olhar na internet, fala de robô de investimento, meu Deus do céu, aparece cada coisa. Eu nem porque Cara, é surreal. Né? Só que tem um ponto aí, né? O método em si, ele é o que muda o jogo. Né? Se você tem um método, tem um modelo operacional, né? Uma estratégia que ela é uma estratégia vencedora por A, por B, por C, e essa estratégia está dentro de um robô, né? Dentro da tecnologia, pô, aí a coisa muda de figura. Porque quando você pega, pô, robô de investimento, cara, tem muita gente que toma na cabeça com robô de investimento, por quê? É uma estratégia que não é uma estratégia sólida, é uma estratégia que, principalmente quando se fala de robô de day trade, funciona um mês, depois não funciona mais, porque o mercado ele é completamente dinâmico. Então você precisa ter uma estratégia que não olha para aquela movimentação do dia. Você precisa ter uma estratégia que tem uma expectativa, que ela tem uma vantagem, né? Que ela tem um hedge, que ela tem uma vantagem operacional, ela tem uma vantagem em relação aos movimentos do mercado. Então, você está operando uma coisa que não é uma coisa aleatória. Por isso que robô, quando se fala de robô de investimento, muita gente tem pânico de robô porque já tomou na cabeça com robô. Né? Eu Muita acho que o gente. robô é a ferramenta, entendeu? É a ferramenta para fazer isso, porque você não teria tempo de fazer isso, comprar milhares, vender, não sei o que, você está com 100 posições abertas, vai vender 100 como? Ele vende uma fração de segundo, você vai ficar vendendo até cair, não dá tempo, entendeu? Então é uma ferramenta o robô. Isso eu acho interessante. Agora, que nem você falou, o mercado é uma coisa viva, cara. Se você não tiver um método, uma coisa por trás disso, o mercado antecipa. Exato. Se todo mundo estiver fazendo, comprar embaixo, vender alto, comprar embaixo, vender, todo mundo sabe disso. Todo mundo, o mercado antecipa, fala, opa, não. Aí quebra robô, quebra gente, quebra não sei o que, quebra. Então, assim, eu acho que o mais importante não é o robô, eu acho mais importante, claro, é a ferramenta que você vai usar. É a ferramenta que te deixa em paz lá para você. Mas você sabe que você pode desligar lá, não a máquina, sair de perto, deixar operando uma semana e ver como é que é depois. Por quê? Porque o método fala, entendeu? O método fala, não, olha só. Sólido, né? O método fala, cara, olha só, eu vou pegar tantas operações, quando eu vender a primeira, vai juntar a média mais um pouco, e não sei. Então, você está sempre falando de valor esperado, de média mais um pouquinho, ou seja, então, se você está na média e ganha mais um pouquinho, você sempre ganha acima da média. E, cara, e é uma coisa você assim... Você sabe o que fazer, né? Por exemplo, o mercado vai contra uma posição, o que você vai fazer, como é que você vai fazer, como é que você vai gerenciar a posição, como é que você vai proteger uma operação, né? São conceitos que, se falar só robô por robô, não, você tem um modelo operacional, uma estratégia de investimento que te dá uma tranquilidade para você efetivamente deixar aquilo funcionando. Né? Senão, você não sabe o que está fazendo. Né? E assim, te digo mais, eu acho que daqui a 2, 3 anos a ferramenta vai mudar. Porque a gente vai ter robô com inteligência artificial, vai ter não sei o quê, vai mudar. Vamos ter robô mais dinâmico, um que entenda
sabe fazer uma previsão mais assertiva do mercado e fazer uma posição mais... uma compra que nenhum outro robô faria, porque não está abaixo da banda, não está não sei o quê, está muito... Enfim, vai mudar, entendeu? A ferramenta vai mudar, mas qual ferramenta vai mudar? A ferramenta de análise vai mudar. O mercado vai continuar o mesmo. Exato. Então, ficar falando, não, porque esse robô é isso, esse robô... Vai mudar. Hoje em dia a gente usa o robô X, daqui a pouco a gente vai rodar o robô Y, depois vai rodar o robô Z. E o interessante é o método funcional, o que é o planejamento, como é que você está... Que isso não tem robô que faça ainda, né? Mas o método é o diferencial. Exato. Faz você se tabacar ou não. É o que os fundos fazem, né? Os fundos de investimento quantitativos, né? Os caras, eles têm inúmeras formas de analisar o que está acontecendo no mercado, analisar qual estratégia ele vai operar, né? Que forma ele vai trabalhar. Isso tudo faz parte de você conseguir entregar rentabilidade, né? Conseguir entregar resultado, né? Tem jeito. Né? Você precisa em se adequar ao mercado, não tem muito jeito. Não, você deu um exemplo, tipo, você pega fundos, eu não sei como é que o fundo funciona em si, mas eu sei que um fundo, ele pega dinheiro de um monte de gente falando que vai dar uma rentabilidade X do mercado, só que, óbvio, o fundo tem uma administração, ele precisa de um dinheiro para pagar aquele monte de gente que está trabalhando ali, analisando o mercado. Entendeu? Então, tem um monte de taxa que eles têm que pagar, imposto que eles têm que pagar. Entendeu? Então, não precisa pagar nada disso, né, cara? Eu não preciso pagar nada disso. Exatamente. Então, assim... Isso não é uma diferença brutal. Não funciona muito bem. Entendeu? Se você não quer mexer, não quer ligar ou desligar a máquina, enfim, põe no fundo, beleza, vai funcionar. Se você botar num fundo de um gestor bom, vai funcionar. Entendeu? Agora... Você tem que entender que toda a tecnologia embarcada que está dentro de um fundo, dentro de uma gestão, dentro de um gestor, não sei o quê, o pessoal está ali dentro, isso tudo você paga. Exatamente. Sai do seu lucro. Exatamente. Então, é ali. Então, você fala, esse fundo deu pouco. Cara, olha a estrutura que o cara tem aí, né? Estrutura que o cara tem que fazer para bolar. Aí você não, aqui está com uma ferramenta que faz isso para você. Claro. Tem uma diferença, né? O cara que... A gente, o investidor pequeno, né? E o pequeno, a gente está falando aqui, se o cara tem... Eu considero um investidor pequeno, o cara até com 2, 3 milhões de reais é um investidor pequeno, tá? O cara consegue entrar e sair... O fundo é multimilhões, né, cara? Tem fundo com bilhão. Né? Você movimentar o Titanic é muito mais difícil do que você tá lá com o seu barquinho. Aqui você vira, aqui você entra, você sai. Né? Então é muito mais fácil, né? E frear o Titanic também é mais difícil que frear a gente, então... Exatamente. Na hora que começa a arrastar para baixo e o negócio começar a degringolar, vai frear o Titanic. Exatamente. Por isso que normalmente, né, o investidor pequeno que tem uma boa estratégia, ele consegue tirar muito mais dinheiro do mercado, porque paga menos custo, tem menos custo, entende um modelo, né, trabalha em cima desse modelo e pronto. Né? E o teu próximo passo, cara? Ele tem agilidade também, né? Ele pode... Que nem você sempre falou, cara, tá dando problema, tá com dúvida, aconteceu alguma coisa, não sei o quê, chega ali e dá stop. Tum, pronto. Você vai parar na posição, vai parar tudo. Faz isso lá no Titanic, quero ver. Para. Ele não para, né? Não é assim. Não tem como. Não é assim. Então, é muito dinheiro envolvido, né? É muito dinheiro, né? A gente trabalha de outra forma. E o que eu ia te perguntar? Última pergunta, para não tomar mais o teu tempo. Qual que seria o seu próximo passo, assim, no mercado? O que você imagina, assim, como, o meu próximo passo, os próximos passos, assim, um horizonte, assim, que você planeja, cara, em termos de investimento, assim? Vamos lá, como eu te falei, eu tô há 3 meses só, tá? Então, assim, na minha estratégia é não tomar passo nenhum até completar 1 ano. Tipo, eu quero entender o que você está fazendo e eu vou ajustar o robô, os parâmetros, etc., dentro desse ano. Legal. Então, por exemplo, eu já tive uma lucratividade aqui de 60%, estou esperando juntar mais um pouquinho
para aumentar o número de contratos, por exemplo, do robô e ver como é que ele vai se comportar. Por quê? Porque aí eu já vou chegar num nível de margem que eu não tinha antes, que eu posso aumentar o contrato. Beleza. Então, assim, a minha cabeça agora é setar esse robô para ver como ele se comporta com o rendimento do lucro dele. Então, por exemplo, a minha ideia é o seguinte: se eu pegar o robô, que eu comecei com uma margem lá, comprando 0,05 contratos, com a margem, para ter margem, para não ter problema, para não ter dor de cabeça, para aquela coisa que eu falei de deixar o robô tocando, se esse robô dobrou o capital em 6 meses, ou seja, eu posso dobrar a minha compra de contratos sem afetar o funcionamento dele. Porque eu tenho o dobro da margem, eu tenho o dobro de tudo, então eu posso ter o dobro das compras. E com isso ter o dobro do lucro. Não percentualmente, mas o dobro do lucro. O financeiro, né? Financeiro, o retorno financeiro. Então, assim, a minha ideia agora, como eu já vi que ele está tendo lucro, ele está funcionando, minhas setagens estão boas para o mercado atual, o que eu quero fazer? Eu quero esperar ele ter retorno financeiro para poder pegar esse retorno financeiro e ver se eu vou aplicar em outro, se eu vou aplicar em outro, que eu digo, em outra margem, em outro time frame, ou se eu vou pegar esse mesmo time frame que estava bom e vou dobrar o número de contratos, ou aumentar o número de contratos dentro do que a minha margem aguenta. Então, assim, continuo esse ano todo aí que eu pretendo entender o funcionamento dele. Entendeu? Entender porque o que eu consigo fazer com isso? Juros sobre juros. É basicamente isso. Nossa. Entendeu? Eu tinha um robô setado para fazer, sei lá, 100% no ano, só que ele fez 60% em 6 meses. Pô, eu posso agora dar uma como eu tenho mais margem, eu posso agora dar uma compensada nele para ele fazer mais, de repente eu vou fazer 120 no ano. Você tá entendendo? Então, assim, a minha cabeça é essa. Eu tô querendo ver ele ganhar, fazer a margem dele crescer, para poder crescer o número de contratos, para crescer o ganho, para depois crescer o número de contratos, para depois crescer o ganho. Tudo isso sem afetar a minha margem que eu preciso ter, sem ter risco. Legal. Entendeu? Isso é muito legal, né, cara? Você pega o próprio dinheiro do mercado, você vai fazendo esse próprio dinheiro crescendo. Exato. Tipo aquela estratégia que você tinha falado uma vez, também que a gente já comentou aqui, do tipo, não, cara, eu tive 50% de lucro. Vou pegar 20% desses 50%, vou botar lá e vou setar o computador, o robô para jogar no risco e não sei o quê. Tá, mas eu teria que ficar olhando, eu teria que ficar olhando, eu teria que entrar lá de hora em hora para ver se ele está se comportando bem, se não está, se ele vai estourar mais, se não vai estourar. E eu não quero, entendeu? Não assim, não estou falando que está errado. Se você tiver tempo para fazer isso, com certeza o negócio vai dar uma potencializada, mas eu não quero, eu não tenho tempo para isso. Isso é muito legal. Então eu quero chegar... Se conhecer, né? Eu quero fazer, eu quero ter o menos trabalho possível. Você falou, eu vou olhar uma vez por semana, tal, vou ajustar o que precisa ajustar. Isso é muito legal. Porque aí você tem o cara que, o cara tá o dia inteiro na frente do mercado ali, na frente do computador, o cara tem na mão uma forma de fazer mais dinheiro ainda, né? Sim. E, eu sou um cara conservador, eu sou um cara que não tem tempo, cara, não tem nada de errado. E a grande maioria tem um perfil que nem você, Léo. O cara quer, e eu sou muito que nem você, assim, cara, eu olho uma vez por semana, deixo o negócio trabalhar, eventualmente, se eu estou na frente do computador, eu vou dar uma olhada, vou fazer alguma coisa ali, mas a minha ideia é ter liberdade com o mercado, não é ficar escravo do negócio, entendeu? Até naquele grupo lá da gente, conversando nos últimos meses, você consegue pontuar qual é o perfil de cada um, e você vê que tem uns que são mais ansiosos e que querem, o mercado tá subindo, vamos lá, vai, aí seta o negócio. Aí sai comprando tudo, daqui a pouco dá um... Ele, meu Deus, e agora? Tô todo carregado. Eu falei, cara, o robô é para você não fazer isso. Se você quer fazer isso, faz sozinho, vai lá, opera. Se você tem o tesão de fazer isso na mão, etc., faz. Vai lá e faz, né? Vai lá e faz. Agora, o método, o robô funciona para fazer isso. Agora, o método não é esse.
O Exato. método é para tirar a emoção do jogo, entendeu? Para rodar sozinho. Porque aí, eu até estava brincando com aquele nosso amigo comum, que ele entrou uma vez brincando, setando, etc. Pô, foi lá em cima, potencializou a beça, o ganho dele, etc. Só que, sei lá, 2 meses depois, ele estava desesperado, ele estava completamente carregado, tinha rolagem de contrato, tinha não sei o que. Eu falei, cara, mas você tá se... Isso não era para tocar sozinho, você está agora todo emotivo dentro disso e tira a emoção disso aí, deixa rodar sozinho. Aí ele baixou, tá, não sei o que, ele tá lá de novo, tá bem, cara, sabe? É muito legal isso, né? Do perfil. E é muito importante a pessoa se conhecer, né, cara? Porque, pô, o cara se conhece, pô, eu tenho um perfil mais assim, eu tenho um perfil mais assado. Isso faz com que o cara também fique tranquilo, né? Porque não adianta nada você estar ali numa loucura e fazer o negócio de um jeito que para você não é legal, né? Pô, não é esse o caminho, né? Para você ter tranquilidade. Eu Muito acho que é bom, por Léo. aí. Que Para legal, mim, cara. Pô, quando você me apresentou, era um método para não robô, para não influenciar com as minhas decisões de achismo e de emoção, entendeu? Então, eu seto um parâmetro, tipo, até aqui eu tenho estômago, entendeu? Até aqui eu não vou interferir, e eu não olho, deixo lá, entendeu? Eu olho isso é para muito fazer legal. estatística. Então, assim, eu achei que assim, o método é bem legal, bem legal. Que legal. Pô, Léo, obrigado, cara. Obrigado mesmo pelo teu tempo Você aí. aí. E, pô, Deus abençoe aí, cara, na tua jornada, consiga multiplicar o teu capital aí e, sem dúvida nenhuma, esse dinheiro ser fruto, né, do seu trabalho, do seu empenho no método e também que esse dinheiro seja um dinheiro bem-vindo aí na tua vida, né, cara, que gere Claro. prosperidade e que gere aí muito mais frutos para você, cara. Obrigado, cara. Deus abençoe, meu irmão. Até mais. Tchau, tchau.